na semana, né, da libertação, já que setembro, né, hoje é dia 2 de setembro, né, o ano está passando rápido, rápido. Então, estamos com as palestras sobre como se libertar. Ontem falamos que o mais importante é você se libertar do seu eu interior, melhorar a sua personalidade, melhorar a sua pessoa, né? Então, a melhor libertação, a maior libertação para uma pessoa é que ela melhore. Então não adianta, né? A maior libertação. Não adianta a gente tentar libertar o planeta inteiro, precisando nós mesmos de libertação. Então o primeiro passo é transformar a água em vinho, transformar a nossa natureza numa natureza melhor, né? Transformar a nossa vida. O segundo passo agora é fazer uma investigação do que está acontecendo. Então, como é que eu investigo? Como é que a gente vai se libertar? Tem que saber de que vai libertar, né? Vou me libertar de quê? Ou seja, o que é que está me oprimindo para que eu possa me libertar? Como é que eu faço essa investigação? Essa investigação, ela é feita da seguinte forma. Primeiro, sonhos, né? Sonhos, você pode investigar os seus sonhos. Os sonhos revelam se você tem algum problema com maldição. Sonhos repetidos, sonhos com pessoas te perseguindo, sonhos com monstros, demônios, né? Prisões, grilhões, cemitérios, mortos macabros, né? Ou sonhar com mortos constantemente, zumbis, né? Esses tipos de sonho, cachorro grande, cachorro gigante, animais falando ou dançando, mostra uma prisão. Sonhar estando preso, sonhar alguém prendendo você, né? Pode ser também uma pista de qual o problema, né? Aí, dependendo da investigação, você vai saber o que é que está te prendendo. Sabendo o que é que está te prendendo, em qual área está te prendendo, então vamos investir nessa área. Então, o primeiro passo é tentar mudar nós mesmos. Se você não quer mudar, então não há libertação para você, nem para mim, nem para ninguém. A libertação, ela está disponível para quem quer. O que queres que eu te faça? Aquele que tem fome e sede, vem a mim, eu darei. Vai, eu dou mesmo. Tal. Aquele que tem... Vamos conversar, aquele que o pecado é vermelho, como carmesim e tal, tornarei branco como a pura lã. Então, Jesus chama, né? A lei diz assim, que a lei tem que ser provocada, né? A lei, não somente dos homens, tá? Mas a lei de Deus, ela tem que ser provocada. Deus não vai fazer uma coisa que você não queira. Então, o primeiro passo, né, já foi dado, que é querer se transformar. Opa, chegou um cafezinho para nós conversarmos sobre Deus e sobre a vida. Amém. Deus te abençoe e te ilumine. Amém, amor. Vamos tomar um cafezinho, bora? Vamos tomar um café. Bora tomar café, menino. Bora tomar café agora. Bora. Vamos tomar café, Hilda. Vamos tomar café, a Menageuda. Delícia. Deus te abençoe. Então, pronto. Primeiro é querer, né? Foi ontem, a palestra de ontem, de meia-noite, né? 11 horas à meia-noite. Primeiro passo é você querer transformar você. Não adianta você querer transformar Trump. Quem é Trump? É o presidente dos Estados Unidos. Ele é de lá, né? Você tem que tentar transformar vossa mercê, né? Aí você tem que investigar o que está acontecendo. Primeiro passo é investigation,
e sonhos. Então, quem tem problema com maldição, macumba, amarração, os sonhos revelam. Os sonhos revelam. Exemplo, pastor, eu sonhei com um jacaré gigante. Eu sonhei com um macaco gigante. Então, tudo que for gigante, falou, dançou, mostra que é problemas espirituais, né? A linha de investigação é esta. A segunda é na família, ou seja, o que acontece na família que se repete? Você está sonhando com algum, por exemplo, parente macabro, eu vou pegar você, então tem algum problema. E casos repetidos na família, por exemplo, a família toda separada, a família toda tem problema com isso, a família toda tem problema com aquilo, então pode ser um demônio familiar, entendeu? Então, a forma de investigação é repetições de fatos na sua vida ou na família. Exemplo, você arruma um namorado, o namorado te deixa. Você arruma um namorado, o namorado te deixa. Você arruma um namorado, o namorado te deixa. Tem problema. Tá entendendo? A repercussão mostra que existe maldição na vida ou amarração. Os sonhos, né, revelam. E também, por exemplo, fenômenos espirituais, como aquela velha sensação de estar sendo observada, né? Deixa eu ver mais. Vocês podem até participar aqui, né? Eu estou ao vivo, então você já vai dando a sua opinião aí. Eu estou vendo aqui vocês, tá? Então, bem, tem também repetições de datas, ou seja, o cara arruma um namorado, a mulher arruma um namorado, aí depois de 6 meses ele acaba. Aí sempre em cima de 6 meses, sempre em cima de 6 meses. Né? A repetição, arruma um namorado, o namorado morre. Então, tem algum espírito marido. Você está entendendo? Sim ou não? Você tem que estar atento com as repetições. Repetition, repetition, repetition. Então, a repetição mostra que está havendo alguma coisa errada. Família toda na bebida, né? Então, tem um problema com demônios de bebida. Primeira linha de investigação é os seus sonhos. Segundo, as repetições. Terceiro, a área da vida atingida. Tem gente que é feliz numa área e não é feliz noutra. Por que não é? Sua mãe, qual foi o problema que sua mãe teve? Possivelmente você poderá ter se for alguma coisa espiritual. Exemplo, a mãe teve um marido bruto. Então você tem marido bruto. Repetindo, tá vendo? Né? O pai nunca teve nada na vida. Então, às vezes é repetição financeira, às vezes são as repetições emocionais, né? E doenças também. Essas repetições mostram que tem um espírito atuando na vida, né? Os sonhos, geralmente, é sonhar com árvore grande, cobra grande, cachorro grande, cavalo grande, animal, espírito falando. Isso tudo, né, mostra que há uma maldição. Então você tem que fazer uma investigação. É como se você tivesse com uma febre, ou alguém tivesse com uma febre, mas essa febre vem de quê? Entendeu? Isso acontece muito com criança, né? A criança está com febre, mas ela está com febre com o quê? Ela está com gripe? Aí a médica de criança, ela tem que ser sabida, tem que ser sabida a tal ponto que ela tem que investigar o porquê aquela criança está com febre. Às vezes é um dente, né, da criança que está saindo. E aí dá aquela febre na criança. Então, não é doença, é apenas um dente. Então você tem que investigar a sua vida, seja na área financeira, né, mostrando sempre, né, mostrando sempre que você quer mudar. Depois que descobrir que há, você pode pedir a Deus para mostrar. Como é que a gente faz uma oração para Deus mostrar? Você levanta a sua mão e diz: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo, se houver alguma maldição, alguma amarração na minha vida,
eu ordeno que se apresente a mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, se houver alguma amarração ou algum demônio hereditário na minha vida, eu ordeno que se apresente a mim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você fazendo essa oração, você faz 2 ou 3 vezes, Deus vai mostrar para você, tá? Existe aí a oração, veja aí, a oração para mostrar o que está havendo na vida, Joilson de Assis, mostrar a maldição, a oração para mostrar a maldição, macumba, aí você sonha, com certeza você sonha, tá? Aí você espera, em torno de 7 dias você vai sonhar. Você orou agora comigo? Orou agora? Então, vamos orar e vamos fazer o desafio? Bora? Vamos? Então, levante a mão, ó, abre os dedos, ó. Pai nosso que estás nos céus, eu peço, se houver alguma maldição na minha vida, alguma amarração, que o Senhor me revele. Pai nosso que estás no céu, se houver alguma maldição na minha vida, alguma amarração, eu peço ao Senhor que me revele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus vai revelar a ti. Em menos de 7 dias você vai ter uma revelação. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Olha para mim. Você vai saber. Tá? Se você não souber ainda, você vai saber. Então, depois que você investigar o que está havendo, não é para se assustar, não é para dar uma ditadinha, é para resolver. E quero dizer mais, que não existe problema que Jesus não resolva. Não existe nenhum problema que Jesus Cristo não resolva, seja ele qual for, né? Ele diz para nós que mesmo que os nossos problemas sejam vermelhos, né, como a escarlate, eu tornarei limpo como a pura lã. Então, você não tema, apenas para saber, Jesus vai resolver, tá? Então, a investigação é muito importante do que está acontecendo. Você não pode aceitar que os problemas e a miséria que aconteceu na família da sua família, né, aconteça com a sua também. Então você tem que se revoltar contra o sistema. Exemplo, todas as mulheres são solteiras. Não vai acontecer isso não. Todos os homens são derrotados. Não, você tem que se revoltar contra isso. Agora, se você acostumar, aí o que se pode fazer, hein? Nada. Então, você tem que ver que existe um espírito. A Bíblia fala que eles se trancam na vida das pessoas e se fecham. Por isso que a Bíblia diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja vai lá e arromba, arromba! Porque você tem direito de ser feliz. E o Satanás é um ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. E ele não vai roubar você, porque o sangue de Jesus tem poder. Agora, se você ficar aqui numa mosca morta, assim, não, levanta-te. Você não pode, mas Jesus e você pode. Tá? E não é porque você é boazinha. Eu quero ser boazinha. Eu quero ser boazinha. Não, tem muita gente boa sofrendo. Eu acho que tem mais gente boa sofrendo do que gente ruim. Acredito, sim. E que o demônio faz as pessoas boas sofrer mais do que as ruins. As ruins já são dele. Então, depois de você, né, investigar o que está havendo, aí você vai atacar o espírito que está te atacando. Você sabia que você pode atacar o espírito que está te atacando? Manda ele para o inferno. E ele tem que ir. Então existe libertação para tudo, tudo. Agora, às vezes, nós é quem não reage. Às vezes a gente tem que fazer uma guerra espiritual para vencer, né? E vira um círculo vicioso.
Ah, com minha mãe foi assim, com meu pai foi assim, com minha tia foi assim, com minha cunhada foi assim. Não, mas com você não vai ser assim não. Ah, nós não pode ser manso demais não, gente. Não. Hã? Pode ser mansinho. Eu sou mansinho. Você pensa que se você se fizer de bom, o diabo vai ter pena de você, é? Na guerra, se você se fazer de bom na guerra, você acha que o inimigo não vai atirar? Você vai dizer, oi, eu sou bonzinho, eu sou legalzinho, eu sou bonzinho, o inimigo, ah, pro inferno. Não, meu irmão, já que é tiro contra tiro, vamos meter bala. Tá entendendo? Hã? O demônio não quer saber se você é bom ou não. A maioria das pessoas que são felizes são pessoas radicais. Geralmente quem é bom leva na cabeça. Ó. Plá. Você tem que ser bom, não besta. Né? Então, a questão não é a sua bondadezinha, não é de você ser assim, coitadinha, que vai fazer você ser feliz. Você às vezes tem que tomar algumas decisões. Né? Tem que tomar algumas decisões. E aquelas pessoas que são mais tchutchuca é que mais se lascam. O cara chega pra mim e diz, eu não gosto de trabalhar de empregado. Tudo bem, meu avô também não gostava. Era judeu, o judeu trabalhava até umas horas. E era alemão também. Aí então, como é que pode? Pois trabalha. Mas o cara diz, eu não gosto de trabalhar empregado e fica o dia todo encoçando o saco. Aí o que o pastor diga? Realmente, irmão, você tá certo. Realmente é uma merda, você tá um parasita, pô. Passar o dia todo encoçando o saco, tá com chanha, Vamos se levantar, rapaz. Aí se você disser uma coisa dessa, o cara fica intrigado em você. Você tem que dizer assim, receba a chave. Receber a chave para coçar o saco com a chave, Não. Então, às vezes, um puxão de orelha é importante. Rapaz, os parentes eram fufu, ciclante era fufu, fulano era fufu, eu não vou ser fufu. E por que eles são fufu? Fuzilados. Um é vagabundo, outro cheira cola, outro... Não, eu não vou fazer isso. Você não tem que ser igual aos seus parentes, a não ser que os seus parentes sejam pessoas boas. Aí eu quero dizer para você, imite eles. Mas se seus parentes têm algum problema, você vai seguir eles, vai se afogar junto com eles. Você tem que subir para puxar eles. Tá entendendo? Aí então é o seguinte, às vezes uma ação contamina gerações inteiras. Eu acompanhei mulher que a bisavó era separada, a avó era separada. Foi que houve? Saiu, foi? A avó era separada, a bisavó era separada, a tataravó era separada e ela era separada. E eram mulheres lindas. Lindas. Na época eu acompanhava elas, eu dizia, rapaz, uma mulher dessa pra mim. Trabalhadeiras, coisa de cinema. Ainda levava chifre, trabalhava para sustentar o homem e o homem não deixava ela para uma rapariga. Todas elas. Foi escapar uma neta, uma bisneta, escapou, né? Uma bisneta. Mesmo assim o marido ainda sofreu um acidente. Então tem um demônio aí. Às vezes tem um espírito aí, né? Então tem que ver o que está acontecendo, né? Observar, né, o que está acontecendo. Está falhando, é o vento, Então, existem problemas que acompanham famílias inteiras. Né? Famílias inteiras são prejudicadas, às vezes, por um pacto. Às vezes são prejudicadas por uma aliança. Um exemplo real, tá? O pai queria casar com a mãe, mas a mãe na época era namorada de um cara bem sucedido, né? Que não era nem brasileiro, o cara. Então, o pai ficou doido pela mulher. Realmente a mulher é extraordinária, inteligente, bonita, né? Hoje ela tem quase 80 anos, né? Então o pai disse, não, eu vou ter que conseguir ela, mas ela está muito envolvida com esse homem de outro país. Então, vamos para Chicão, bora. Foi para Chicão. Chicão, eu quero fulana, mas fulana namora com cicrano. E tá quase noiva, tá noiva com fulano.
Ó, não se preocupe não. Conseguiu? Não. Traz um boi. Conseguiu? Não. Traz 3 bodes. Aí a mulher ficou com raiva De repente ela desentendeu com o cara lá, o noivo, né? E veio direitinho pra esse cabo que fez a mandinga. E casou, se casou, casou bem casado, no papel passado, e ela continuou sendo próspera, porque ela sempre foi muito próspera, ela bota lama na mão, vira dinheiro. Então ela continuou o trabalho dela, e eles tiveram 3 filhos, né? Então, o espírito que foi invocado pelo pai começou a agir nos filhos. Esterilizou uma, enlouqueceu a outra, esterilizou a mulher do filho. O espírito foi agindo na família. E o pai faliu. O pai que fez a mandinga faliu. E a mãe sustentava tudo. E o espírito começou a andar na família. Ele não gosta de filhos. Escapou uma escapou, teve um filho, né? Mas depois que teve um filho, perdeu tudo que era ovário, o útero perdeu tudo, né? Então, esse espírito se andou. Aí foi aonde a família me procurou, e eu soube da história. Então esse espírito, ele prejudica a família toda. A mãe é uma pessoa maravilhosa, até você conversando com ela, você sente uma paz muito grande, né? Tem pessoas que são assim, né, gente? Tem pessoas que são tão maravilhosas. Basta conversar com você uma vez, você nota que a energia daquela pessoa é boa. Mas os filhos se atrapalharam, né? O rapaz mais ou menos, a moça, a outra se atrapalhou todinha, e a outra ficou variando. Mas, fora o rapaz, as mulheres dependem exclusivamente da mãe. A mãe ainda continua próspera, até os dias de hoje. Então, o que isso aconteceu? Voto e pacto do pai, que já morreu, influenciou nos filhos e nas filhas. Aí o que esses filhos, essas filhas têm que fazer? Mudar o pensamento, que é o primeiro passo. Segundo, investigar o que está acontecendo, para partir para novos pactos e quebrar esse pacto com esse demônio. Quando eu comecei a tratar dessa família, o demônio veio falar comigo. Né? E fulana é minha. Eu digo, por que é sua? Ela é de Jesus. É minha pacto, né? Então, quebra esse pacto. Agora tem que saber quebrar, né? Então, se a família continuar firme, quebra. Se não, volta tudo ao normal, né? Volta tudo ao normal. Então, essa mulher mesmo, essa que me procurou, ela mesmo investigou, ela disse que tem alguma coisa errada. E foi aonde ela contou toda essa história do pai e tal, né? E o espírito é forte. Ele se alimenta de sofrimento. Então, toda essa família está prejudicada, porque de 3 filhos que teve somente uma conseguiu reproduzir, e olhe, reproduziu, né? Reproduziu bem, graças a Deus, mas aí o espírito possivelmente siga o neto e assim por diante. Tem que reter esse espírito aí, se não reter, ele vai até a última geração. Você está entendendo? É um aproveitador. Isso às vezes nasce com uma promessa, a pessoa faz uma promessa para casar, aí faz uma promessa com qualquer espírito, com qualquer entidade, a entidade... Olha, quem faz ajuda a comer, e quem traz fica junto. Ou se um demônio traz uma pessoa para você, ele fica junto. Você pode até pedir, demônio, eu quero isso, ele dá, mas ele fica junto. Ele tem direitos. Você está entendendo? Mas tem gente que brinca com coisa séria. Não é brincadeira, eles fizeram mesmo. Eles fizeram... Ele não fizeram, e a família toda entrou pelo cano. Mas o que acontece? Você vai entrar pelo cano por causa do seu pai e da sua mãe? Não. Você tem que fazer a sua parte. Se seu pai e sua mãe têm pacto, ou a sua mãe, ou o seu pai, ou sua avó, ele fica com o pacto dele, você tem que pular fora, né? Aí para pular fora, como você está ligado geneticamente, então você tem que ter uma maneira de pular fora. Então, depois de investigar o que está acontecendo, você tem que reagir. Tem que reagir sério.
Se o senhor puder, passe o contra-ritual da Máscara do Diabo. Assisti todos os vídeos, mas faltou o contra-ritual. Hilda Nascimento. Ô Hilda, um cheiro. Vou passar assim, viu Hilda? Máscara do Diabo é aquela mulher ou aquele homem que só arruma, por exemplo, mulher só arruma um casado, homem só arruma mulher casada. É uma máscara que eles botam na cara da pessoa, uma luz que sai na cara. Veja aí, Máscara do Diabo, Joilson, dia 6. Então, depois que você investigar, agora não é para você ficar com raiva, não é para você se sentir tadinho, é para você reagir. Por exemplo, se o diabo não quer que você tenha filho, por que você não tem? No momento que você tiver, desbloqueia. Por que ele não quer? Agora, existe maldições hereditárias? Sim ou não? Existe. Porque se existe bênção hereditária, existe maldição hereditária. E a bênção hereditária, às vezes, não quer saber se o cara é bonzinho ou se é ruinzinho. Eu conheço pessoas que têm bênção hereditária de Abraão, que são verdadeiros demônios. Mas eles são abençoados. Parece uma contradição. Entendeu? Sim ou não? O cara tem a genética abençoada por uma bênção de Abraão. Mas o cara é totalmente virado a cabeça. Mas mesmo assim, mesmo com a cabeça virada, ele ainda recebe a bênção de Abraão. Você está me entendendo? Eu estava estudando a história de um cara que tinha uma bênção. E sabe o que ele veio fazer no Brasil? Botou um cabaré. Enganava as mulheres lá na Europa e trazia as mulheres para o Brasil. E enganava elas tudinho. Mas ele tem uma bênção genética. Mas como é que a bênção pode estar em cima de um cara desse? Sim, é a mesma coisa. Como é que a maldição está em cima de uma pessoa boa? Se ele é ruim, porque a maldição e nem a bênção vão perguntar se você é bom ou ruim. Bênção é bênção e maldição é maldição. Agora existe aquela maldição que você procura, existe aquela maldição ou bênção que você procura. Aí é outra coisa. Outra coisa. Mas bênção hereditária. Pronto, o seu pai tem olho azul. Aí você nasce com olho azul. A genética vai perguntar, não, você é ruim, é bom para ter olho azul? Seu pai é alto, 2,5 metros de altura. Aí você nasce, tem gente que não gosta de ser alto, né? Tem gente que gosta de ser baixo. Tudo bem, vamos dizer que você seja um ABC alto. Então, a hereditariedade de você é bom, porque se você for bom, eu vou deixar você com 2 metros de altura. Se você for ruim, você vai ficar com meio metro. Não, você vem com meio metro ou com 2 metros, independente se você é bom ou ruim. Por isso que tem cara que parece um demônio, mas é super inteligente devido a uma bênção do pai. E tem gente que é boa demais, só vive sofrendo por causa de uma maldição. Então, maldições fazem pessoas boas sofrer e bênção faz pessoas ruins subirem. Não é questão de Deus usar ou de presente de Deus. A hereditariedade obedece outras leis. Não é a lei do bonzinho, não. Não é a lei do bonzinho. Eu conheço famílias que os filhos são verdadeiros demônios, mas os caras são fera. Eles pintam, bordam, costura, né? E parece que o mundo sopra a favor deles. É quando a gente olha para a história, eles têm uma sorte, né? Nasceu com o bumbum virado para a lua. Sim, exatamente. Boa tarde a todos. Genética vezes maldição. A bênção é genética também. Jesus teve um principado genético. 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. Para que essas gerações todas? Porque Deus não pegou qualquer um e disse, tu vai ser Jesus. Por que Deus não pegou qualquer Mariazinha aí? Maria, tu vem cá. Não. Tem um princípio genético. A tal ponto que, por isso, que ele queria que Tamar tivesse filho. Porque a genética tinha que passar por Tamar. Então existe algo genético, né? E você pode trazer o melhor da sua família, porque toda pessoa mal tem uma coisa boa dentro dele, e toda pessoa boa tem algo mal dentro dele. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom. Você está entendendo? Você pode, vamos dizer, ter um pai mau, mas dentro dele pode ter algo bom, uma genética boa. Por isso que muitos filhos que for fruto de estupro estão na igreja. Tem muitas irmãs na igreja que são filhas de estupro. Estão lá. Eu estava assistindo o caso de uma mulher que tem 3 filhos, foi filha de estupro. E ela canta no coral, é serva de Deus. Se a ruindade do pai dela passasse, ela seria uma safadona.
Mas não, ela é uma mulher de Deus. Então, dentro daquele homem safado, tinha algo bom. E é isso que interessa, pegar o que é bom. O que é ruim, cada um fica com o que é seu. A genética é uma lei. Por que Jesus não veio lá para a Índia? Por que Jesus Cristo não veio para a África? Por que Jesus Cristo não veio para a Arábia? Ele teve que vir por Israel. Pacto. Os pactos alteram o DNA da pessoa. Causa esterilidade. Os pactos, né, eles alteram o seu DNA para o bem ou para o mal. Depende do que foi feito. O DNA judeu ele é abençoado, ele foi alterado por Deus. Existe uma alteração, mas Jesus também tinha DNA, e existem principados em DNA. Por isso que Deus não matou Caim. Você já parou para pensar por que Deus não matou Caim? Caim era o primeiro filho, ele tinha um principado sobre ele. Mas Caim era um safado, matou o irmão. Sim, era um safado, matou o irmão, mas tinha um principado sobre ele. Depois que Caim matou Abel, você pensa que Caim ficou fufu, foi? Ficou fufu, não. Caim começou a construir cidades inteiras, ainda casou com a rainha do rei Nod, filha do rei Nod. O cara é tão sabido, em vez de procurar uma maconheira, uma drogada, procurou uma rainha. Tá vendo que gente ruim é sabido? Gente ruim não é besta, não. Entendeu? E outra coisa, o pecado é genético. Eu duvido você deixar de ser pecadora. E eu duvido também você deixar de envelhecer. O pecado é genético. É geneco. É geneco? É geneco. Porque todos morrem. Por que todos morrem? Você comeu lá o fruto proibido? Você comeu a maçã? Comeu. Quando sua mãe comeu, você também comeu. A mãe tinha uma lábia que só Jesus. Eu sou uma boa vendedora e sou bem articulada. Seria genética. Olha aí, Beatriz. Mulher sabida, mulher que fala muito. Por mais que uma pessoa seja ruim, dentro dessa pessoa tem algo bom. Tá entendendo? O cara é um safado, é um sem vergonha, mas tem algo bom dentro dele. Onde estava este rei que tinha Eva e Adão? Meu amigo, quando Caim matou Abel, veja, estuda, menino. Tem um vídeo aí, nosso, que mostra que quando Caim matou Abel, Caim já tem uns 500 anos. O Brasil tem 500 anos. Quantos brasileiros já nasceram? Existia reis, domínios e tudo. Tu pensava que Caim era um guri de 5 anos, né? E Abel era de 4 anos? Não. As datas no livro de Gênesis são muito distantes. Caim, quando matou Abel, né? Caim já devia ter uns 500 anos, aí uns 5, 10 mil filhos. Era. Por isso que ele pediu um sinal para que ninguém matasse ele enganado. Por que mataria uma pessoa enganada se só havia 2 pessoas no jardim? Pegou ou não pegou? Era muita gente! Aí o cara podia matar ele enganado. Está na Bíblia. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba, eu quero saber. Tá na briba, Chiquinho. Olha, assim, Deus, o cara é tão safado, que ele disse, qualquer um vai me pegar e matar para fazer um favor a ti. Ou seja, a raça de Abel ia tentar matar Caim. Aí Deus disse, ninguém matará Caim. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. Está na briba ou não está na briba? Se alguém matar enganado, eu vou para ninguém matar enganado, para dizer, eu matei, eu não sabia, eu pensei que era um leso. Aí ele botou um sinal em Caim. Sabe por que Deus não matou Caim? Porque Caim era príncipe. Caim era o primeiro. Geneticamente, ele tinha muitos direitos. Se possivelmente Deus tivesse matado Caim, abriria um grande portal para Lúcifer tomar todo o planeta. Mas se ele não matasse Caim, o Lúcifer tinha que obedecer às leis de Caim. Então ia complicar tudo, porque nós é meio burro mesmo, e ele tenta dominar o planeta. Quando ele está quase conseguindo, vem um idiota e inventa um remédio. Todo mundo vai morrer! Aí vem um idiota e diz, lombriga, né? Por isso que ele tenta. Eles vêm tentando há muito tempo dominar o planeta. Eles só vão dominar quando a igreja for embora.
Joilson, o fato do pacto tem que ser a foto pequena? Não, pode ser foto grande. Não consigo largar fumar. Estou por batizar, tal. Pronto, então é o seguinte. Fazendo a investigação, nós não podemos purificar o nosso DNA totalmente, mas podemos nos libertar de muita coisa. Tem muita gente que tem uma genética muito forte, mas está preso, o anjo dessa pessoa está preso por pactos, por rezas, por situações que os pais criaram. Então se deve pedir perdão pelos pais e não imitá-los. Se o pai errou, rouba. Errou, rouba. Se o pai errou, está errado. Mas você não pode seguir o erro dele. Peça perdão por ele e siga a sua própria vida. Se seu pai teve um problema com a mãe, ou com a mãe com seu pai, ou alguma coisa, você não precisa seguir esse problema. Você é uma outra pessoa. Né? Jesus Cristo, seu maior segredo foi a oração. Amém. Até na época de Caim e Abel, naquela época, era permitido casar com os filhos para que a genética fosse mantida. Caim não casou com filho, não. Caim casou com a filha do rei Nod, não era filha dele, não. Né? Já existiam muitos reis. Veja aí, a época pré-diluviana, Joilson de Assis, época pré-diluviana, Joilson de Assis, eu vou fazer um vídeo, você pode até falar assim, com quem Caim casou. Deixa eu ver aqui, ó. Você vai... Com quem Caim casou? Você vai ver tanta coisa. Está tudo na Bíblia. Na Bíblia, Chiquinho. Na Bíblia. Porque eu só acredito se tiver na Bíblia. Aí você bota assim. Com quem Caim casou? Joilson de Assis. Que esse não é o tema que a gente está falando sobre libertação, né? Então, aqui. Qual era a cor de Cristo? Livro de Gênesis, suas principais histórias. Caim e Abel, mistérios. Caim e Abel, eles deram origem a origem dos reptilianos, tal. Tem um vídeo aqui que fala com quem Caim casou. Tá? Aí você pode colocar Caim e Abel, né? Caim era um rei, Abel também. Tu pensa que era dois meninos de fralda na bunda, era? Hã? Ah, meu Deus, a gente pensa que é logo a família de Abel, família sacerdotal. Caim e Abel. Opa, o celular descarregou. Então eu vou marcar aqui, você coloca assim, com quem Caim casou, Joilson de Assis, tá bom? Então, depois que você perceber qual é o problema genético, maldição, você tem como desfazer isso, tá? Como Jabez. Jabez descobriu que ele tinha problema, ele vivia numa tenda apertada, e que não era porque ele era burro, não era porque ele era ruim, não é porque Jabez era um pecador, raparigueiro safado, não. E porque Jabez vivia numa bolha, num aperto da molesta. Porque a mãe de Jabez amaldiçoou Jabez. Mas por que a mãe de Jabez amaldiçoou Jabez? O que Jabez fez para amaldiçoar? Jabel, ele nasceu. E todo primeiro filho dói mais. Quem é mulher que teve mais de um filho sabe disso. O primeiro filho sempre dói mais, porque é quem abre a madre. Aí essa abertura de madre dói muito. Então, e principalmente se for menino, macho. Então, Jabel, a mãe sentiu muita dor quando Jabel nasceu, aí botou o nome dele Dores. Sua vida será de dores. A mãe de Jabez era uma idiota. Amaldiçoou o filho, sem o filho ter culpa nenhuma. E Jabez começou a levar na cabeça. Jabez, tudo que fazia não dava certo. Jabez tentava, Jabez corria, Jabez entrava, Jabez saía. Então Jabel, já numa idade, ele disse, não, eu estou vivo numa tenda apertada, um cobertor estreito constantemente. Então tem alguma coisa. Então Jabel chegou diante de Deus e pediu para ele alargar as tendas. E Deus ouviu. E quando Deus ouviu, Deus alargou as tendas e Jabez passou a ser o maior dentre os seus irmãos. Então ele cresceu tanto que ele era uma maldição que estava segurando Jabez. Qual é o motivo de Jabez ser amaldiçoado? O que ele fez? Nada. Ele só fez nascer. Me desculpe por nascer, por favor. Mas tem mãe que amaldiçoou o filho por causa de uma veinha que tem na coxa,
Porque quando eu tive você, eu perdi meu tempo, né? Porque existe hoje descendentes de Caim, existe descendentes de Abel. Qual a marca de cada linhagem? A linhagem de Caim atrás da maldição. Eita! Giovana, foi um bocado de pergunta, doutora Giovana. Vamos falar sobre isso? Bora. Mas deixa eu terminar essa parte sobre maldições, tá? As maldições existem e a bênção existe. Por isso que tem gente que parece que nunca cai e tem gente que parece que nunca sobe. Depois que você investigar a sua vida e se tiver humildade de admitir que tem alguma coisa errada, que tem gente que não admite. Estou lascado, mas estou ferrado, mas entendeu? Você tem que fugir pela tangente. Por livro de oração. Por isso o livro A Oração de Jabez. Sim, a oração de Jabez. Jabez foi amaldiçoado pela mãe sem motivo, sem mumu, sem motivo. E Caim não foi morto porque era o primogênito. Se Deus tivesse matado Caim, outra pessoa iria assumir, porque nem Caim podia assumir, nem Abel, que já estava morto, podia assumir. Então o próprio Satã podia assumir, entendeu? Aí Deus ia destruir o primogênito dos homens. E Caim ainda está vivo, tá? Quem manda nessa onça aqui é Caim. Caim é o rei da terra, a genética dele. Mas eles não têm dom, por isso que eles ficam com raiva. Quem tem dom é a raça de Jabel. Veja aí, raça sacerdotal, Joilson de Assis. Raça sacerdotal. Casou com uma sobrinha neta. Caim casou com uma sobrinha neta. Ninguém sabe. Caim casou com a filha do rei Nod. O rei Nod era rei na Baixa da Égua. E esse rei já tinha... Se ele era um rei, é porque tinha muita gente. Quando Caim matou Abel, Caim já tinha 500 anos. Veja quantas pessoas foi feito em 500 anos, desde o domínio português até agora. Né? Caim tinha que gerar descendência, ele tinha direito de gerar descendência. Se Deus matasse Caim, a descendência dele ia ficar perdida, e a descendência de Abel ficar perdida. Quem ia dominar? O cão. Mas o cão iria dominar sim através de Caim, mas ia ter a burrice de Caim. Nada está comprovado. Minha mãe disse que se arrepende de ter 3 filhos, quando está com raiva. Tem mãe muito tola, gente. Mãe é mãe, tá? A mãe não precisa ser sábia para a gente amar ela. A gente ama ela de todo jeito. Pode ser burra, pode ser sábia, pode ser o que for. Mãe é mãe. Porém, tem muita mãe tola, que quando está com raiva, por que você nasceu, peste? Condenado. Tá vendo essa veinha aqui, perto das minhas virias? Olha, essa veinha aqui foi você que nasceu. Essa celulite aqui, esse peito caído, tem um peito mais alto, o outro peito para baixo. Esse peito para baixo foi você que botou. Aí bota a culpa do mundo todo em cima do filho. Desde que você nasceu, não para de brigar com seu pai. Aí joga a maldição no filho. E o pobre, gugu dadá. E tá. Tá entendendo? Então é o seguinte. Então, existe a bênção genética e existe a maldição genética. A maldição e a bênção não quer saber se você é católico, evangélico, crentinho, espiritinha. Tá entendendo? Não quer saber se você guarda a data de aniversário da sua mulher. Tem cara que não lembra nem que existe mulher. Ele vai pro cabaré na sexta e volta na segunda e vive bem. Tem saúde, tem dinheiro. Oxê! E Chiquinho, só porque fez uma masturbação, tá doente, Chiquinho pegou a revista da Playboy e foi fazer a masturbação debaixo do pé de caju. Aí Deus lascou Chiquinho. Oxê, e aquele cara que tem 5 mulheres e é dono do supermercado, ainda tem uma Hilux nova e voa de avião? Porque a genética não quer saber disso. A genética não quer saber se você é bruto, se você é ticatinho. A genética, ela vai e pronto. Quando Abraão teve 2 filhos, um com a serva e outra com Sara. Foi Sara? Foi. Por que é que você não responde? E então, o anjo falou, esse primeiro filho teu vai ser um jumento brabo. A mão dele será contra todo mundo e todo mundo será contra ele. Ele vai ser um jumento. Mas é abençoado. Você está entendendo? Sim ou não? É o direito dele, ele é o primeiro filho. O anjo podia dizer assim, se ele foi educadinho e lembrar do aniversário da mulher,
e tratar bem a mulher dele, e fizer uma Ave Maria crendo Deus Pai todo dia, e deu a oferta lá no pastor Joilson, e ele vai ser abençoado. Não! O anjo disse, ele vai ser um jumento. E um jumento brabobó. Mas ele vai ser contra todo mundo, ele vai mandar todo mundo se lascar. Mas ninguém lasca ele lasca os outros lascam ele, e ele é forte. Pensa numa genética forte danada. Então genética não quer saber da sua religião, se você é bonzinho, se não é. O segredo é, se há uma maldição hereditária, é agir no hereditário, com votos e pactos. Pastor, eu não tenho nada com a vida dos outros. A vizinha aqui, frete e xinga a filha de 6 anos de piranha. Tadinha da menina. Olha, mulher, tá vendo? A vizinha dela fica chamando a filha de piranha e a gurizinha tem 6 anos. Sabe por quê? Isso é uma maldição que quer repassar para a menina. Coitada, 6 anos. Tá entendendo? Olha aí. O que a menina de 6 anos faz para merecer ser chamada de piranha? A mãe é burra. Ela está amaldiçoando a filha. Depois que a filha vira, entendeu? O que foi que eu fiz? Olha aí o que você fez. Né? Então, a maldição hereditária existe em vários tipos. Aquela que é provocada, aquela que é feita, pactos, aliança, amarrações, tal. E existe a força genética. A força genética de Abraão foram 3 forças genéticas. Uma veio para a China, que foi os filhos de Quentura. Quentura deu 5 filhos a Abraão. O velho com 120 anos fez 5 filhos. A mulher era Quentura, era toda hora amor. Eu quero amor, Abraão. Minha filha, deixa eu rezar aqui para o Pai Nosso e 2 Ave Maria. Vem, Abraão! Abraão fez 5 filhos em Quentura. Era Quentura, viu? E o velho com 120 anos. Eita, velho danado de bom. Meu Deus, que ignorância. É verdade, chamar uma menina de 6 anos, né? Então, antes de Quentura, aí veio Sara, porque aí a força genética dos judeus. Os judeus são fortes, gente. Quem é que destrói esse povo? Ninguém. Tá entendendo? É um povo que nós respeitamos. Povo de Israel. Né? E a primeira genética de Abraão foi os árabes. Quem é forte que nem os árabes? E quem pode destruir os árabes? Os árabes mamam no mundo. Enquanto um árabe daquele, porque tem os pobres e os ricos, né? Todo árabe não é rico não. Mas um príncipe árabe daquele, ele ganha num dia o que você e sua família ganha durante a vida toda. Você está me entendendo? A força genética é muito grande. Força genética, eles foram abençoados com uma sorte de bênção. Aí o que Deus disse dos filhos de Agar? Ele será um grande guerreiro, ele será um grande guerreiro, ele será um grande guerreiro. A mão dele vai ser contra o mundo todo, e o mundo todo contra ele. E ele vai ser forte. Você precisa de outra coisa, né? Agora ele vai ser um jumento brabo, né? Aí o que eles fizeram para merecer isso? Genética. Eles guardam assim jejum, eles têm a religião deles é boa, né? Mas qualquer coisa eles metem bala. E são 100, 200 mulheres, 100, 200 mulheres das mais lindas, né? Até eu falando sobre homem, a mulher disse, eu não divido homem com ninguém, né? Aí eu me lembro, foi até Silvia, não foi, Silvia? Eu não divido homem com ninguém. Aí eu disse, mas o sheik árabe tem mais de 120 mulheres. Aí Silvia disse, pastor, eu não divido homem com ninguém, mas sheik árabe é outra coisa. Tá lembrado, Silvia? Nunca esqueci dessa, viu? Silvia, esse negócio de dividir homem com outra mulher, eu não duvido, não. Aí eu disse, mas se Deus lhe der um sheik árabe, você vai ter que dividir com mais 120 mulheres. Aí ela disse, bem, eu não divido homem, mas sheik árabe é outra coisa. É outra coisa. Pastor, quando eu tiver um filho, deixa eu ver aqui, os árabes são muito lindos. Tem árabe lindo, tem árabe feio, como a gente, mas eles têm uma bênção sobre eles, né? É a bênção genética. Então, força genética soma da força do pacto. Então, a força genética se soma à força do pacto. Ana Maria, ela viu Ana Maria, mas Ana Maria só dá na cabeça, essa mulher tem que ser atiradora de elite. Olha só, então, a força genética se soma com a força do pacto. Ana Maria,
Mas quem diria? Ana Maria, você tem uma genética. Aí você faz um pacto. Aí o pacto altera a sua genética. Aí você fica, ó. Por isso que tem cara, eu conheço o cara, coitado, não tem nem mulher. E vive lá, escacado, dó. E tem outro que tem 5. E sustenta as 5 e as 5 é doida por ele. Ele fica brigando, as 5 trocando tapa. E ele lá. Genética. Só não divide quando a pobre, que não divide o pobre. Cadê Silva? Ali, Silva. Eu não gosto de árabe. Eu gosto só de brasileiros. Silvia é uma graça, viu? Silvia é cheia de onda. Um cheiro pra tu, viu, Silvia? Ana Maria, por causa do Dindim. Não é por causa do Dindim, não. É dele mesmo. É dele mesmo. Não somente árabe, tem alguns indianos também que praticam a poligamia. Mas eles sustentam e ajudam todas as mulheres. É prêmiozinho de 100 mil reais, 200 mil reais, né? Eu vi um dar para uma mulher uma Hilux só de presente de aniversário. Que coisa boa. E as mulheres deles sabem. Eles não fazem escondido não, né? Eu senti que eu me libertar da maldição hereditária, porém meu pai não. Como fazer com meu pai? Primeiro você, depois sua família, né? Para se libertar da maldição genética, passa algum tempo. Por isso que mulheres que têm problemas espirituais, às vezes ficam estéril por algum tempo. Porque se mudar o pacto, aí a criança tem que nascer naquele pacto, né? Foi revelado que te trago maldição, como faço para me libertar? Qual o tipo de maldição? Aí, sabendo qual é o tipo de maldição, tem um ritual para cada maldição. Entendeu? É uma energia, e é uma energia que sai da virilha. Lembra que o pai, né, Jacó, mandou o cara jurar com a mão na virilha dele? Os indianos se casam com criança. Sim, de 12, 10 anos. É a cultura deles. O importante é amar, ser amado e respeitado, e sempre a preferida. Eita! Mas eu aposto, Silvia, se você casasse com um árabe com 200 mulheres, você ia botar tudo para trás. Que você é fera. Cheguei, pastor. Boa tarde. Oi, Ivanice. Deus abençoe, Ivanice. Existe doença causada por espírito, existe doenças genéticas e maldições genéticas também. Pastor, me abençoe. Hoje é o aniversário de Tabita Rebeca. Eu te abençoo. Parabéns para você, Tabita. Eu quero casar com um árabe. É verdade. Concordo. Aí o pastor vai dizer, não, só pode casar com uma mulher. Aí o cara diz, não, mas eu caso com ela e construo sua igreja. Oh, glória a Deus, Deus já mudou a situação. Vou rezar o aniversário da cachorra em latim. É o filme o Alto da Compadecida, né? Rezar o aniversário, o nível que eu falei, rezar o enterro da cachorra em latim, isso é uma injúria contra Deus. Aí, Vossa Excelência, a cachorra tem um diário e a cachorra tem muito dinheiro e ele vai dar para a construção da igreja. Aí o arcebispo disse, bem, aí é outra coisa, cachorra é filha de Deus e os filhos de Deus merecem ser rezados em latim. Sem nenhum interesse, né? Aí eu assisti o enterro da cachorra rezando em latim, né? Aquele Alto da Compadecida é uma graça, né? Então, gente, existem essas coisas sim. Pode ser manipulado? Pode. Para se quebrar uma bênção hereditária é muito difícil. Mas para se quebrar uma maldição hereditária também é difícil. Mas para Deus nada é difícil. Nada é difícil, né? Então, você tem muita coisa boa dentro de você. Muita coisa boa. Não, vamos despertar através de rezas, de oração, de música, de sentimentos. Veja aí como despertar o melhor do seu DNA. Joilson dia 6. Então, essa segunda parte sobre libertação, já que a gente está no mês da libertação, é mostrando que existe na genética uma memória de bênçãos e maldições dos seus antepassados, né? Está com problema ginecológico, não tem solução? Será que está debaixo de maldição? Pode ser uma macumba, mas tem solução. Olhe direitinho. Veja a questão dos ozônios, veja aí as coisas.
Esse negócio que não tem solução, tem. Às vezes você não sabe que tem. Procure um médico que entenda. A figura muda, pastor, a história. Eu ri muito com o enterro da cachorra. Eu também, né? O cara, enterro da cachorra, isso é uma afronta contra Deus. Aí o cara disse, mas você ministra? Mas a cachorra deixou um diário e deixou um dinheiro para a construção da igreja. Aí pensando bem, cachorra é filha de Deus e todos os filhos de Deus merecem ser enterrados em latim. Vamos enterrar a cachorra em latim, né? Então, para Deus nada é impossível, inclusive despertar o melhor para você. Uma pessoa boa pode despertar o melhor dentro de você. O seu DNA pode ser alterado, aumentado, anulado, cancelado ou ativado. Você viu o que eu falei ou não? Né? Então, uma maldição financeira, quando consegui ficar meses, semanas depois, minha mãe, criação amaldiçoa para não sair dela. Geralmente esse negócio de maldição hereditária vem de mãe e pai, entendeu? Vem de mãe e pai. E é muito forte a bênção e é muito forte também a maldição. Agora você pode anular a bênção, também pode anular a maldição e pode provocar a bênção, né? Então tem coisas que é genética, é genética. Por isso que você, poxa, que negócio que acaba forte da pílula é esse? Genética. Senti que eu me libertei da maldição hereditária. Porém, meu pai não. Aí, primeiro você. Aí fortalece. Você é seu pai. No momento que você se liberta, seu pai já libertou um pouquinho, né? Por isso que o anjo marcou Jacó na coxa, para mudar o DNA. Quem foi que falou isso, hein? Beatriz. Ô, Beatriz, mas foi... Beatriz, você está, né, maravilhosa. Então, aquele corte... mesmo naquele lugar, deve ter sido intencional, ou para colocar um chip, que os anjos também colocam, ou para alterar a genética de Jacó, porque Jacó, ele mancou toda a sua vida até a morte. Então, qual é a intenção do anjo cortar ou marcar aquele lugar? Seria a mesma intenção que Deus mandou cortar a pimbinha das criancinhas, chamado circuncisão. Então a circuncisão é um corte para alterar o DNA. E o corte de Jacó na coxa possivelmente possa ter sido já um pacto com o anjo para alterar, né? Já que a coxa está ligada a poder, a força, né? Você acertou, olha, Beatriz, você acertou, por isso que eu gosto de estar com vocês aqui. O cara diz, esse negócio de corte não altera o DNA. E por que Deus mandou cortar o pênis do menino? Não é cortar o pênis fora, não. É cortar só uma pelezinha. Para que houvesse marca, sinal. Sinal de quê? Sinal de pacto, né? Só geminiano consegui fazer isso. É de gêmeo, é? Cada pessoa que passa pela vida da gente deixa um pouco dela e leva também um pouco da gente. É verdade. A gente, quando passa na vida de alguém, a gente não sai só e nem deixa ele só. Sempre fica um pouquinho. Tomara que fica coisa boa, né? Coisa boa. Deixa eu ver aqui mais. Sou a Fátima. Sei que não tem nada a ver com o tema, mas como faço para doar uma cesta básica e como a festa dos anjos? Liga para mim. Liga para mim que a gente faz, né? Manda uma mensagem, tá? Olha aqui, ó, 083991540166. Pá! Você pode também mandar por carta. Por carta é melhor. Ela demora mais um tempo chegar na minha mão, mas quando chega, tá a foto, tá o pedido, eu levo para um monte e ainda faço a bencumba, que é para quebrar macumba. É um ritual, tá? Pastor, mãe reclama de ter filho, gera maldição para ele, sim. Qual a característica da maldição? Atraso. Toda mãe que reclama dos filhos pode gerar atraso no filho. Se o filho não reagir, tá? Porque o filho é uma outra pessoa, ele pode reagir e não deixar. E os conflitos da mãe podem passar para os filhos. Tá entendendo? E você não pode aceitar isso. Se a mãe é separada, se a mãe tem problema, você não precisa ser igual a sua mãe. Ao contrário, você tem que ajudar ela. Porque às vezes ela é vítima já da avó, que foi do mesmo jeito.
É, a macumba, o feitiço pode alterar muitas coisas na vida da pessoa, pode travar e amarrar o anjo, mas a genética, ela trava a pessoa por dentro, né? Trava a pessoa por dentro. Então, se deve identificar qual foi os erros que seu pai fez, não para criticar seu pai nem sua mãe, mas para você não fazer a mesma coisa. Seu pai era brabo, era ignorante, você pode ser brabo e ignorante, mas aperfeiçoado. Você está entendendo? Seu pai era assim, era assado, o que foi que aconteceu com ele? Não deu certo. E a genética destrói famílias inteiras. Eu conheço famílias inteiras que ficaram pobres, porque brigavam entre si. Alguma coisa houve nessa família. Eles brigavam. Tome justiça. O juiz, lascou todo mundo. E conheço o vizinho desse cara, que era da mesma profissão dele. Que esse cara era do supermercado, né? O vizinho do supermercado dele, os irmãos estão todos ricos. Todos ricos. Eles se combinam. Olha, tu cuida da compra do supermercado, eu cuido do pessoal, tu cuida da venda, tu cuida do caixa. E ninguém engana ninguém, e eles vão ganhando. E os outros? Os outros eram o pai contra o filho, o pai metia o filho na justiça, a justiça tal, aí a nora, o Noah, porque, meu amigo, quando a gente não sabe resolver as coisas, corre para a justiça. Hoje tudo é justiça. Soltou um pum, justiça. Soltou um peido, justiça. Né? Aí, só que os homens lá não querem saber não, é PP, muda o nome do supermercado, muda o nome. Aí, com isso foi caindo todo mundo foi caindo. E conheço até pessoas que construíram prédios de 40 andares, os prédios estão abandonados, porque os filhos ficavam brigando. Não, é mais andar para mim, esse andar aqui é meu, não é esse aqui é meu. Tá lá, 50 anos o prédio em pé, sem nada a fazer. 50 anos o prédio em pé, sem nada a fazer. 50 anos o prédio vale em torno de 100 a 200 milhões de reais. Isso às vezes é genética. Você está entendendo? Então, isso pode ser uma maldição genética. Porque custa dizer, o bolo é grande, vamos dividir. Mas um que um pedaço maior, outro diz, não, esse pedaço é da cereja. Não, eu não vou perder nenhum milímetro para você. E começa, né? Então, podemos aperfeiçoar nossa genética, podemos quebrar a maldição genética, sim, tá? Podemos sim. Né? Existem vários rituais que podem alterar o DNA. O voto de Abraão alterou o DNA dos filhos dele. Os filhos de Abraão foram formidáveis, né? Inclusive Jesus, né? Jesus foi o filho de Abraão. Aí já foi um voto que Abraão fez com Melquisedeque, que era sacerdote. Jesus, para ser sacerdote, precisava, né, da bênção de Melquisedeque. Deixa eu ver mais aqui. Então, quando você estudar sua família, não estude para falar mal dela não, que existe um costume também do Brasil da gente falar mal da família. Não é para falar mal, é para você não comer o mal que eles comeram. Você está entendendo? Se seu pai era assim, procure não ser. Se você é uma menina, não procure um filho, um marido igual ao seu pai, porque geneticamente a mulher procura um marido parecido com o pai. Aí lascou, né? Deixa eu ver mais. Pastor, quero me libertar para casar com um homem abençoado por Deus. Me abençoe, Ivanice Pereira. Eu te abençoo, Ivanice Pereira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoe também Tabita. Tabita, você é uma bênção, viu, Tabita? Feliz aniversário para você, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostei do que Beatriz falou sobre o corte na perna de Jacó. É um mistério muito grande. Isso foi um sinal que o anjo fez. E hoje não precisava cortar Jacó, mas cortou. Agora ele não cortou de brincadeira não, viu? Ele cortou com força. E esse corte foi talvez para alterar alguma coisa do DNA de Jacó, né? Ou para colocar algum sinal nele, né? O voto e pacto são iguais ou não? Qual dos dois indicado para mudar o DNA dos filhos? É o pacto. Tá? O pacto é usado para mudar DNA. O voto é um propósito que você faz. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo. O pacto não. O pacto é um acordo que você faz com o mundo espiritual, né? Parabéns, felicidades para você, Tabita. Parabéns, Tabita.
Deus abençoe e esse passo da investigação é o segundo passo. Vamos para o terceiro passo, tá bom?